vamos lá, nós estamos aqui ainda a sequência sobre a harmonia dos evangelhos, né? Estamos na última semana do Ministério Terreno de Jesus. Terminamos a semana passada sobre o tema da morte de Cristo e vimos que ele então exerceu ou executou a sua obra em favor de um grupo específico que o próprio Deus, antes da fundação do mundo, já determinou para a sua própria glória. Apesar disso ser meio humanamente difícil de compreender, né, à primeira vista, é assim que as Escrituras de fato nos ensinam, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar aí sobre a ressurreição. Nós temos falado que dentro, principalmente do Ministério Terreno de Jesus, tudo tem um propósito, né? E nada aconteceu no Ministério Terreno de Jesus fruto do acaso, mas cada detalhe foi rigorosamente determinado pelo Senhor para cumprir os seus propósitos eternos, ok? Os textos que nós vamos dar uma olhadinha hoje, eu convido você a abrir lá, então, nessa sequência, primeiramente Mateus, capítulo 28, que vai falar, né, da ressurreição de Jesus. Então, vamos comparar aí os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu convido você, então, a acompanhar a leitura aí que farei. Diz assim, então, o primeiro texto, Mateus 28, verso 1 e 10. Então, vamos lá. No findar do sábado, e aqui esse sábado refere-se ao sábado semanal. Ao findar do sábado, primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes alva como a neve. Os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Então esse é o primeiro texto aí da leitura. Texto paralelo se encontra aqui em Marcos. Vamos dar uma olhadinha aqui em Marcos 16, do verso 1 ao 8. Diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, que foi pastor depois em Jerusalém, e é quem escreve a carta ao Tiago, que é filho de Maria, consequentemente meio-irmão, né, vamos assim dizer, de Jesus, tá certo? E Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado no lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro,
e de medo nada disseram a ninguém. Nós vemos aqui que há já uma diferença. O primeiro evangelho escrito foi o de Marcos e portanto, você vê aqui alguns detalhes, inclusive detalhes específicos para o contexto do evangelho de Marcos. Você vê que o anjo diz: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Lembrando que Marcos, na verdade o seu nome era João Marcos, é aquele mesmo que foi alvo da discussão de Paulo e Barnabé lá em Atos, né? Que dividiu o colégio ali, missionário, Barnabé saindo com João Marcos e Paulo seguindo para o outro lado, com Silas. Então, esse João Marcos acabou se transformando aí num discípulo extremamente importante no contexto bíblico. Ele escreve o primeiro evangelho. Ele foi discípulo ou acompanhou muito de perto Pedro, e, portanto, você vê que a estrutura do evangelho aqui de João Marcos está muito próximo dos sermões de Pedro, lá de Atos, e inclusive, talvez esse foco aí da proximidade de Pedro faça com que essa maneira de escrever, indicando aqui o nome de Pedro de um modo especial, ou talvez por conta do fato de Pedro ter negado Jesus, e aí Pedro imaginar que não era mais digno de ser discípulo dele. Então, uma mensagem específica que João depois vai confirmar, dizendo então para que os discípulos e Pedro, inclusive, mesmo que você me negou, que você vai lá para a Galileia para ver o Senhor ressurreto. Ok? Vamos dar uma olhadinha em Lucas agora, irmãos. Lucas capítulo 24. Verso 1 ao 12, vai dizer assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Veja que lá em Mateus, a ideia que apresenta, muitas vezes pode parecer que elas viram tudo isso acontecer. Mas o que Mateus está registrando é que o como aconteceu, o anjo vindo, aquela coisa toda, porque ele dá um foco nos guardas que ficaram atemorizados, guardas que depois nós sabemos pelo registro que foram colocados ali para guardar o sepulcro durante os 3 dias, porque a pedido dos judeus, né, dos líderes judaicos. Então vamos lá. Aqui Lucas ele já coloca isso como algo feito. Encontraram então a pedra removida do sepulcro. Ao entrar, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões. Lá nós vemos o registro de um anjo, aqui nós temos de 2. 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscar entre os mortos os que vivem? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores ou de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Salomé, né? E Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Veja que nós temos alguns acréscimos de detalhes. Isso se faz porque o livro de Lucas foi o último escrito e, segundo Lucas, debaixo de acurada pesquisa, né? Depois dele ter falado com várias pessoas, o registro de Lucas, então, é um registro fruto aí de toda uma pesquisa que ele fez. Então, ele tem todos os detalhes. Marcos focando talvez mais aquilo que se ouviu do próprio Pedro, Mateus aquilo que ele
próprio ficou sabendo, João também dessa forma, mas Lucas ele sintetiza todas as informações. Se você olhar lá para o início do Evangelho de Lucas, capítulo 1, ele vai dizer assim: visto que muito houve que empreenderam, ou muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então o Evangelho de Lucas é fruto dessa pesquisa, conversando com as testemunhas oculares, conversando com os discípulos, né, com os apóstolos. Então ele é mais rico de detalhes nesse sentido, tá bom? E por fim, vamos lá então para João, capítulo 20. Você vê que até a ordem, né, dos evangelhos, né, o tempo que foi escrito, isso foi escrito diferença de anos, você tem alguns detalhes a mais ou a menos, dependendo também muito da ênfase, né, que o evangelista quer dar. Mas vamos lá, Evangelho de João, capítulo 20, diz: no primeiro dia da semana, todos eles batem nisso, né, foi no domingo, dia da festa das primícias, eles estavam na semana de pães asmos. Lembra que dia 14 de Nissan é Páscoa, dia 15 começa Pães Asmos, que é o sábado grande. Jesus foi enterrado, então, no final do dia da Páscoa. O sábado grande, que pode cair qualquer dia da semana, nós já provamos isso. Então é considerado um feriado, um sábado ninguém faz nada. Nós acreditamos que foi uma quinta-feira. Depois, na sexta-feira, as mulheres saíram para comprar aromas, para preparar aromas, porque o sábado grande ninguém pode fazer nenhum tipo de trabalho. Se elas tivessem feito nesse dia, elas estariam desobedecendo a lei. Então na sexta-feira elas saem, preparam os aromas, tarará, mas não pode ir no sepulcro por conta de toda a situação. E aí vem o sábado semanal, que elas têm que guardar também, não pode fazer isso, né? De ir ao sepulcro, de fazer qualquer outro tipo de atividade. E no final, então, desse sábado à noite para o domingo, diz que na madrugada ela vai. Então aí você tem realmente o cumprimento profético de Jesus de 3 dias e 3 noites no ventre da terra, entendendo, portanto, que agora esse domingo, como é na semana da festa de Pães Asmos, é a celebração da festa das primícias. Então Jesus ressuscita no domingo de primícias, tá bom? Mas vamos caminhar aqui então na leitura. Então, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Depois o outro, ao romper do dia, né, vai dizer, já com outras Marias. Aqui, o foco está em Maria Madalena, e aí diz ainda que ela viu a pedra estava revolvida. Então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio João que está escrevendo aqui, é assim que ele se identifica aqui. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, nós temos aqui uma postura de João focando muito mais essa comprovação, tanto dele quanto de Pedro, né, do que os detalhes que são acrescidos depois pelos outros evangelhos. Tá bom, irmãos? A partir então dessa comparação, vamos trabalhar um pouquinho aí com o tema da ressurreição então de Jesus. Naquele dia em que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, o cenário era, imagine, né, os discípulos, total desolação,
sentimento de impotência, derrota, dominava certamente o coração dos discípulos. Parecia que tinha dado tudo errado e que ali seria o fim, que todas as esperanças e expectativas tinham sido jogadas por terra. E esse era o sentimento, portanto, deles. E ainda mais Pedro. Imagine Pedro, né, que havia negado a Cristo e que estava carregando ainda consigo toda essa culpa. Os outros que fugiram, né, que ele devia ter lutado, não podia, né, para não ter que deixar Jesus passar por isso. Então ficava todo aquele conflito. E, por outro lado, a liderança judaica estava ali num sentimento de vitória, né? De ver exatamente o fim que eles projetaram. Olha, matamos o falso Messias, o cara que está causando confusão aqui em Jerusalém, que está fazendo sinais aí, que está colocando em xeque a autoridade judaica, está trazendo ensinamentos aí que colocam em xeque, inclusive, a aplicação da lei cerimonial. Ele fala que o sábado, ele é o Senhor do sábado, que ele destrói o templo, ou seja, esse cara está sendo um perturbador. Então, o plano para tirar a vida de Jesus deu certo. Então, no lado da liderança judaica, esse sentimento de vitória, tiramos o cara que nós precisávamos tirar do nosso caminho, enquanto os discípulos que estavam acompanhando e vendo tudo aquilo que Jesus estava realizando, que já tinham sido ali tocados pelo Senhor, né? Estavam tristes, puxa vida, deu tudo errado. Então esse era o sentimento durante esses 3 dias, né? Tanto foi a pior festa de pães asmos da vida deles, com toda certeza, esse sentimento de desolação, de tristeza. Mas nós vemos que isso não era o fim, e o próprio Jesus já havia dito isso, né? Quem disse que a história tinha chegado ao fim? Não tinha chegado. Ali, na verdade, era um recomeço ou o começo de um novo momento, né, dentro desse ministério redentivo, da redenção que Jesus Cristo tinha para exercer sobre os seus. Então, a ressurreição, irmãos, ela é um novo capítulo nesse processo aí do plano de Deus para alcançar os seus. Então, Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? Nós temos o registro bíblico de que foi visto por várias testemunhas. Ele chamou os seus discípulos para a grande comissão, foi assunto ao céu, né? Subiu ao céu, assumindo a posição à destra do Deus Pai, reinando, portanto, sobre tudo e sobre todas as coisas, e exercendo o sumo sacerdócio, né, em favor da sua igreja. Então, esse é o resumo que nós podemos dizer aí do que aconteceu após o momento da morte e com a ressurreição de Jesus e as questões na sequência. O texto que eu quero que você abra agora, para a gente confirmar um pouco daquilo que nós mencionamos nesse parágrafo, é justamente 1 Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo vai tratar da ressurreição, porque havia dentro da igreja de Corinto uma dúvida a respeito da ressurreição, e se de fato isso aconteceria, e se de fato Jesus Cristo ressuscitou. Então nós temos aqui um documento histórico, que é a carta do apóstolo Paulo, referendando não só a ressurreição, mas inclusive dando nomes e números para pessoas que comprovaram esse fato também histórico, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Um assunto que para muitos é loucura, né? Mas que é fundamental. O fato da ressurreição de Jesus é justamente um dos assuntos, de uma das doutrinas mais importantes, porque sem a ressurreição todas as outras promessas se tornam vazias. Não é isso? É isso que Paulo vai dizer. Então, abriu lá, 1 Coríntios capítulo 15, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e
ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele começa a dar os nomes, né, os números das pessoas que viram esse fato acontecer. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, até o dia que Paulo está escrevendo a carta. Porém, alguns já morreram, já dormem. Desses 500 que viram Jesus em um único evento. Depois foi visto por Tiago, o filho de Maria, meio-irmão de Jesus. Provavelmente aqui se dá esse chamado de Tiago e ele se transforma nesse líder em Jerusalém, pastor de Jerusalém, porque durante o ministério terreno de Jesus nós vemos que a família, os irmãos de Jesus, inclusive, não haviam aceitado Jesus como o Messias. Mas depois, tanto Judas, que também escreve a carta de Judas, e Tiago, pelo menos esses dois, são agregados aí nessa ideia da obra, inclusive da igreja do Senhor. Então depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos aqui referindo-se a todos aqueles que são enviados, né? E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então Jesus apareceu para Paulo, como nós vemos lá em Atos, né? E depois Paulo também registra aqui uma experiência que teve com Jesus, de ser chamado especificamente, e ter recebido instruções específicas de Jesus, para exercer também o seu apostolado. Foi enviado como apóstolo dos gentios, né? E ele diz que é o menor, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Mas aqui então, no 1 Coríntios 15, você vai ver todo o capítulo, Paulo vai usar esse capítulo para reforçar a ideia de que a ressurreição de Jesus aconteceu de fato, historicamente, e de que ela é essencial para a manutenção da nossa fé. Se você vai olhar lá no verso 16, vamos ler aqui na sequência, né? O verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Havia uma crença dentro da igreja de Corinto, dizendo, olha, não existe ressurreição. E Paulo fala, se a gente prega como fundamento da fé a ressurreição de Cristo, como que você diz que não vai haver ressurreição? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vazia, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então Paulo aqui faz um jogo, justamente, se você é crente e não acredita na ressurreição, meu amigo, então Cristo não ressuscitou, Deus não ressuscitou, Deus é mentiroso, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e tudo é vazio. Ou você, como cristão, rechaça qualquer doutrina que não seja a ressurreição dos mortos, então reencarnação, qualquer outra situação que possa ser apresentada, e crê na ressurreição como o padrão bíblico e das promessas e da base para a evangelização, ou você não é cristão, a sua fé é vazia. E aí o verso 16 ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Jesus não venceu a morte e o pecado, então nós estamos ainda sobre a condenação. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, os crentes que já morreram, pereceram, sem esperança nenhuma, porque se não há ressurreição, morreram, não vai ter mais o que fazer para a vida deles. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a doutrina da ressurreição é algo extremamente importante, tanto para a evangelização, quanto para a manutenção da nossa fé e da nossa esperança, quanto das promessas do Senhor, ok? A vitória, portanto, sobre os seus inimigos era uma realidade
na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, então ele vence a morte, vence a condenação do pecado e garante a ressurreição eterna. Então, Jesus venceu a morte, a condenação do pecado que pesava sobre os seus. Segundo Colossenses, o diabo foi escarnecido na cruz. Quer ver? Dá uma olhadinha lá, vai um pouquinho avante aí. Colossenses, capítulo 2, verso 13, diz assim. Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, aqui ele está falando da morte espiritual, e pela incircuncisão da vossa carne, aqui ele está falando de que a gente não tinha aliança com Deus, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, que era de condenação, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A obra de Jesus, então, paga pela nossa dívida. E o verso 15 diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo que exercia a função de acusador perde essa função. A ideia é que ele, então, não tem mais essa função de acusador, porque ele foi exposto publicamente ao desprezo, porque Cristo venceu e pagou pelo pecado dos seus na cruz do Calvário. Não tem o que ele falar, porque tudo que ele vai falar, falou, a dívida já foi paga. Ah, o Everton pecou ontem. Já foi pago, meu amigo. Você está falando o quê? Ele não tem mais o porquê de acusar. É nesse sentido, então, que ele foi lançado à terra após durante o ministério terreno de Jesus, foi preso pelo próprio Cristo, né? O valente foi amarrado, no sentido de que não pode mais enganar as nações. Ele vai agora tentar perseguir a igreja e os eleitos de Deus, né? Com toda a fúria que lhe é característica, com toda a ira, né? Mas sem mais essa função de acusador, porque é chover no molhado, né? Vai acusar e vai toda hora receber lá, ó, lembra da cruz, lembra da cruz. Então, nesse sentido, então, Jesus vence a morte, a condenação e vence o acusador, né? Que tentava ali constantemente nos acusar perante Deus, porque Deus é justo, todos nós éramos pecadores, então passíveis à condenação. Então, como o senhor não é justo? Então aplica a condenação sobre esse povo. O senhor não é justo? Então manda esse povo, mata todo mundo. Mas aí então vem Jesus e vence todas essas coisas. Então o diabo ele foi ali humilhado, exposto, desprezado na cruz, porque a sua função como acusador perde o valor. O plano salvífico foi realizado de um modo eficaz e perfeito aos olhos de Deus. A dívida foi paga. Tá certo? Então, a morte e o sepultamento foram o último estágio da humilhação de Cristo. Nós já vimos que na teologia nós dividimos a humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo. Desde então da encarnação, né, quando a segunda pessoa da Trindade se coloca voluntário para ser o nosso mediador, ser o nosso redentor, nós temos ali um estado de humilhação de Cristo. Ele deixa a sua glória, se torna como homem, então ele se encarna, passa por todo aquele processo, tudo isso faz parte da humilhação. O ministério terreno de Jesus, o seu sofrimento, a tentação, todo o escárnio, culminando lá na angústia, no sofrimento, depois na morte e na sepultura, né? O fim, a morte e, consequentemente, a sepultura coloca aí os últimos passos dentro dessa humilhação de Cristo. E a ressurreição, irmãos, nós vemos aí como o primeiro, o início do processo daquilo que nós chamamos da exaltação do Cristo, a exaltação da segunda pessoa da Trindade encarnada. Então nós temos aí uma humilhação, depois a exaltação.
Então a ressurreição é o primeiro, é o início, é o ponto aí inicial da sua exaltação, porque aponta para a vitória sobre a morte, sobre a condenação e sobre todos os principados e potestades, ok? A ressurreição de Cristo, portanto, não foi simplesmente o retorno à vida, dando-se a reunião do corpo e da alma, né? Uma vez que nós já definimos aqui que na visão bíblica a essência do homem é corpo e alma, o corpo e espírito e alma são sinônimos. Já estudamos aqueles dois textos que apresentam a ideia de corpo, alma e espírito, mostrando que o primeiro, lá em Tessalonicenses, Paulo está falando para uma comunidade de maioria gentílica e falando sobre a santificação, mostrando que tanto o físico quanto os pensamentos, que ali é a alma no grego, né? Psique, e o espírito tem que estar santo diante de Deus. E o outro texto lá de Hebreus, quando está dizendo que a palavra de Deus, o foco lá é a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela divide o indivisível. Ela divide a alma e o espírito, como as juntas e medulas, que é a mesma coisa, com os pensamentos e propósitos do coração, que também é a mesma coisa. Tudo bem? Então, nós vimos aí que a ressurreição de Cristo, ela não é simplesmente o retorno de Jesus à vida, né? A reunião do corpo e da alma. Isso já havia acontecido com outros personagens bíblicos, tanto antes de Jesus, nos tempos, né, lá de Elias e Eliseu, nós temos ali a ressurreição registrada, nos dias do ministério terreno de Jesus, o próprio Jesus vai ressuscitar a Lázaro, né, a filha de Jairo, e após Jesus nós também temos aí a manifestação desse tipo de ressurreição, que é o retorno, a reunião do corpo à vida com os apóstolos. O apóstolo Pedro ressuscitando Dorcas, lá em Atos capítulo 9, verso 36, né? E também o menino lá, o jovem que Paulo ressuscitou, o Eutico, o nome do menino é Eutico, e Paulo está pregando lá no terceiro andar, o menino sentado na janela, o jovem, o menino dorme, porque Paulo se demorou na pregação, como lhe era de costume, né? E ele cai. Paulo vai lá, ressuscita o menino, vai lá, põe o menino de volta para cima e continua pregando. Então você tem esses casos, né, da ressurreição, que é simplesmente a reunião do corpo da alma, do corpo e da alma. Então você tem, por exemplo, Dorcas foi ressuscitado, voltou a morrer? Morreu, e está esperando a ressurreição final. Eutico, esse menino que Paulo ressuscitou lá, voltou a morrer? Sim, voltou a morrer, está aguardando a ressurreição, porque aquele momento foi só uma questão da manifestação do poder de Deus. Da mesma forma, Lázaro também, depois de ressuscitado por Jesus, voltou a morrer. Jesus é chamado de o primogênito dos mortos, porque a ressurreição de Jesus, nós vamos ver aqui, é diferente desse tipo de ressurreição que demonstra o poder de Deus sobre a vida, sobre a morte, né? Mas Jesus é o primeiro ressuscitado dentro dessa ideia do corpo transformado, glorificado para a eternidade, para se chegar nesse corpo espiritual, que é um corpo físico, tangível, né? Mas que tem propriedades aí que nós desconhecemos, que Paulo vai tratar lá em 1 Coríntios 15, que é incorruptível e que vai ter acesso, portanto, ao novo céu e nova terra. E essa ressurreição daqueles que já morreram será semelhança também a esse corpo de Cristo. Os que tiverem vivido serão transformados também à semelhança do corpo de Cristo. Esse corpo que é tangível, que Tomé tocou, né? Que comeu, inclusive, enquanto estava ali os 40 dias, porque você sabe que quando Jesus morreu, até a sua ascensão, Jesus viveu ali com os seus discípulos 40 dias. Então, durante 40 dias, que é o registro que Paulo fala lá, que ele apareceu primeiro para os apóstolos, depois para 500, depois para Tiago, depois para o próprio apóstolo Paulo. Se você der uma olhadinha rapidinho aí, em Atos, capítulo 1, né, para ficar claro aí, o Lucas vai dizer que Jesus, depois da sua morte, ressurreição, ficou ainda 40 dias
Lembrando que da primícia, da festa das primícias até festa de Pentecostes, são 50 dias. Por isso que no grego é chamado de Pentecostes, 50 dias. Penta aponta para 5, tá certo? Então a festa do Pentecostes aponta para 50 dias depois da festa das primícias. Jesus ressuscita e ele é assunto ao céu 10 dias antes da festa do Pentecostes, para que na festa do Pentecostes o Espírito Santo seja derramado sobre os seus. Então o verso 3 aqui de Atos 1 vai dizer assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, Lucas está falando, aparecendo-lhes, está falando que Jesus apareceu para os apóstolos, aparecendo-lhes durante, quantos dias estão aí? 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, ele morre, morre na Páscoa, sepultado aí no final do dia da Páscoa, fica o primeiro, segundo, terceiro dia de pães asmos. No domingo, então, que é o dia das primícias, ele ressuscita, fica 40 dias aparecendo aos apóstolos, conversando, convivendo com os apóstolos, aparecendo lá de uma vez aos 500, como Paulo cita, depois aparecendo também para Tiago, e depois aí da sua ascensão ele tem aquela aparição lá para Paulo, isso aí vai depois. Mas a ideia, irmãos, é que durante 40 dias Jesus deu provas incontestáveis, segundo Lucas, da sua ressurreição para várias pessoas. Tudo bem? Então, a ressurreição de Jesus é diferente dessa ressurreição que aconteceu no dia de Elias e Eliseu, que aconteceu nos próprios dias do ministério terreno de Jesus, com a filha de Jairo e Lázaro, e com as manifestações daquilo que Paulo vai dizer que é credencial de apóstolo, quando tanto Pedro, né, com a sua sombra, curava as pessoas e também tinha poder para ressuscitar, quanto Paulo também recebeu esse poder para provar que ele era apóstolo. Agora, essa ressurreição é simplesmente a reunião do corpo com a alma e essas pessoas voltavam a morrer. A ressurreição de Jesus, ele é o primogênito daqueles que recebem esse corpo transformado, glorificado, que entrará e permanecerá eternamente no novo céu e na nova terra. Tudo bem até aqui, irmãos? Aqueles que puseram um oizinho aí depois, a Selma, o Edilson, a Terezinha, o César, nosso irmão Renato e também o nosso irmão Diácono Sérgio, sejam todos aí bem-vindos aí. Se tiver alguma dúvida, vamos lá. A pergunta então que surge é: mas o que significou de fato a ressurreição de Jesus Cristo? Então vamos lá. Um dos indícios de que a ressurreição de Jesus era algo diferente e cheio de outras perspectivas são as próprias expressões bíblicas sobre o evento. Vamos ver esses 3 textos que eu separei aí. Vou até abrir aqui o slide aí na sua tela aí para você acompanhar melhor. 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá. 1 Coríntios 15, o verso é de número 20. Abra lá e acompanhe a leitura que farei aqui. Diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Sendo ele as primícias dos que dormem. Ok? Então, irmãos, nós temos essa expressão, primícias dos que dormem, que aponta aquele que saiu primeiro dentre os mortos, não é no sentido daquela ressurreição, como eu disse, da reunião do corpo com a alma, mas já aponta para uma situação diferente, já aponta para uma situação com outras perspectivas, porque esse primeiro, ou primícia dos que morreram, primícia dos que dormem, aponta então para que a ressurreição de Jesus ela é diferenciada de todas as demais, tá bom? O outro texto aí, ó, Colossenses capítulo 1, vai um pouquinho para frente aí, Colossenses capítulo 1, o verso é de número 18. Falando ainda de Jesus, né?
tudo foi criado por meio dele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então a ressurreição, essas expressões do apóstolo Paulo apontam para que a ressurreição de Jesus ela tem uma perspectiva diferente daquelas que nós vimos, que é a manifestação do poder de Deus para ensinar a respeito do seu poder e referendar a autoridade sobre os seus profetas e sobre os seus apóstolos. Aqui, no caso, a ressurreição de Jesus é diferenciada. E, portanto, ele é chamado de o primogênito de entre os mortos. E o terceiro texto aí, ó, lá em Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse aqui, capítulo 1, o verso de número 5. Nessa revelação, que é do próprio Senhor Jesus, ele se apresenta dizendo: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, esse é um título que foi dado ao próprio Cristo, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Ok? Então nós temos aí expressões no Novo Testamento que mostram que a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição sem igual, né? E que só será vista semelhante quando do seu retorno, quando todos aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados, recebendo esse novo corpo, esse corpo glorificado, e os que estiverem vivos naquela ocasião serão transformados também à semelhança do corpo de Jesus Cristo. Ok? Vamos caminhar então. Então, com a ressurreição, Jesus, vemos que ainda esperamos para nós as mesmas expectativas de um corpo glorificado, diferenciado, sobrenatural, né, incorruptível. Volta comigo lá para 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo vai falar desse corpo, né, incorruptível, aí, esse corpo celeste, vamos dizer assim. Então, com a ressurreição de Jesus, vemos que ainda esperamos para nós a mesma expectativa. 1 Coríntios 15, 42, vai dizer assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. É incorruptível. Semeia-se em desonra, em fraqueza, em dor, em morte, em sofrimento, e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há o corpo natural, há também corpo espiritual. Ok? Então, a ideia é que a ressurreição de Cristo foi a primeira que inaugurou, por isso a primícia dos que dormem, primogênito entre os mortos, inaugurou essa realidade de um corpo incorruptível, um corpo em glória, um corpo em poder, um corpo espiritual, que, mesmo que seja tangível, tem propriedades sobrenaturais. Jesus ressuscitado, ele pode ser tocado, mas ele entra num lugar onde os apóstolos estavam reunidos, estava tudo trancado, porta e janela trancada, e de repente Jesus aparece lá no meio. Então tem umas propriedades diferentes, que da mesma forma está aqui, e dali a pouco aparece lá na Galileia, né? Que essas questões temporais, físicas, não são impedimentos nenhum para esse corpo glorificado. E é esse corpo, então, a semelhança de Cristo, que nós receberemos quando da ressurreição ou quando da nossa transformação, para podermos entrar nesse novo ambiente também incorruptível, também cheio de glória, poder e espiritual, que é o novo céu e a nova terra. Algo tangível, algo real, verdadeiro, porém também espiritual, né? Então, essa é a semelhança da promessa da nossa ressurreição. O padrão de Cristo sendo aplicado para todos aqueles que creem nele. Então, o corpo de Cristo ressuscitado não era igual ao anterior visto da sua ressurreição. O corpo de Cristo anterior, a encarnação de Cristo, era sujeito a todas as
mazelas, fraquezas, desonras, né? Que o corpo natural tem. Mas Jesus já é ressuscitado, já é esse corpo glorificado. Era um corpo incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual, porém real, tangível, concreto, que dava para sentir. É nesse sentido que eu uso a palavra real aí, tá bom? Vamos ver alguns textos aí para comprovar isso, lá em Lucas, primeiramente. Então, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, 31. Nós já estamos aqui depois da ressurreição de Jesus. E Lucas 24, 31, então vai dizer assim: então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então veja, Jesus aqui está conversando, caminhando, né, com os discípulos do caminho de Emaús, perguntando, falando, tarará. Depois Jesus explica para eles, desde Moisés, discorrendo por todos os profetas a seu respeito do que constava nas Escrituras. E aí, então, ele tem um momento específico lá com esses discípulos, e aí quando abre os olhos para os discípulos entender que é Jesus que está ali falando com eles, esse corpo simplesmente desaparece. Verso 28 aqui de Lucas 24, ó. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco porque é tarde. A cultura judaica, né, nesse sentido. E o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, veja, é um corpo que pega, né? Pega um objeto lá. Então Jesus pegou um pão, abençoou e, tendo partido, então é um corpo que tem essas propriedades físicas, a ideia lá de estar lá comendo com eles. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram que era Jesus, porque Jesus fez da mesma forma que em outros momentos que estavam com os discípulos. E reconheceram, mas ele então desapareceu da presença deles. E aí então diziam um ao outro: não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, mesmo que era de noite, já o dia já tinha declinado, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como lhe fora por eles reconhecido ao partir ou no partir do pão. Então é um corpo que tem propriedades físicas, que pega o pão, que corta o pão, que anda, né? Que se assenta, que entra nos determinados lugares, mas que de repente já não está mais ali. Um outro texto que prova isso, o verso 36 aqui ainda de Lucas 24. Falavam, veja, os discípulos do caminho de Emaús voltaram para falar lá com os apóstolos, que eles tinham visto Jesus, e aí o verso 36, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Então eles, surpresos, acreditavam estar vendo um espírito, né? O verso 37. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobe em dúvida ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. É um corpo físico, que pode ser apalpado, né? Segundo aqui, carne e ossos, no sentido de ser físico, só que ao mesmo tempo com propriedades que fogem à nossa compreensão, que desaparece, que aparece, que entra dentro de uma casa que está fechada, que daqui a pouco está em Jerusalém, um segundo depois já está lá na Galileia, e assim, de um modo extremamente misterioso, tá bom? Mas vamos lá, João capítulo 20. Para os nossos jovens aí, né, da ficção científica, teletransportar,
Jesus já fez isso muito tempo atrás, né? Estava aqui, de repente, puf, aparece lá do outro lado. Então, você que é crente, meu amigo, você vai viver isso, que o nosso corpo será a semelhança de Cristo, tá certo? Vamos lá, então, João, capítulo 20, o verso de número 13. João, capítulo 20, já tratou da ressurreição, lá no verso 13 diz assim: então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? É isso mesmo, é. Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aqui quem está falando com Maria Madalena, né? Que entrou lá no sepulcro, o verso 14 ainda diz, voltando para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste-me e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não te detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e disse, subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciar aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Então, essa interação, né, o corpo de Jesus ali ressuscitado e tudo mais. O verso 19 vai dizer, ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Tá certo? Então aí você vê um lugar que João faz questão de dizer que estava trancadas as portas por causa do medo que os discípulos estavam tendo, e Jesus simplesmente apareceu ali para manifestar aí a sua presença de uma maneira tangível. Para ficar claro essa questão de que é tangível, o verso 24 em diante vai dizer assim, ora, também um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e também com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Shalom, né? Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vês as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então veja, é um corpo tangível, que pode ser tocado, no caso de Cristo, inclusive com as marcas da sua morte, né? Que era justamente uma das formas de provar que era o próprio Cristo, e que foi tocado, né, pelos discípulos, mas ao mesmo tempo entrava no lugar com as portas fechadas. No capítulo 21, no verso 7, vai dizer assim, eles foram pescar, né? Pedro falou, vou pescar, o João também foi com ele, entraram no barco, aí depois no verso 7 diz, aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu.
Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que as outras? Ou seja, aquela passagem com Pedro. Mas aqui, inclusive, dá a entender que Jesus come com eles. Jesus preparou ali, inclusive, as brasas, né? Para pôr os peixes, já tinha pão. Então era um corpo espiritual, incorruptível, ao mesmo tempo tangível, e que se alimentou durante pelo menos esses 40 dias que esteve aqui, ressuscitado, aparecendo aos discípulos. Em outro texto diz que ele come peixe com mel. Então, esse é um corpo totalmente diferenciado, que aponta para a ressurreição de Jesus como diferente de todas as outras registradas no Evangelho ou nas Escrituras, que tinham como objetivo tão somente mostrar o poder, né, de Jesus sobre a morte durante o seu ministério terreno, referendar a autoridade para os profetas no Antigo Testamento, referendar o credencial de apostolado no Novo Testamento. Ainda Lucas 24, o verso de número 39, eu acho que eu já li aqui, mas vamos relembrar. Jesus, né, diz: apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então é um corpo tangível, porém com propriedades sobrenaturais, espirituais, poderosas, gloriosas, incorruptíveis. Ok, irmãos? Vamos ver aqui o chat, aqui como nós temos. O Renato pôs aí. Pastor Everton, incorruptível é só físico, mas pode ser também incorruptível pelo pecado. Ao contrário de Satanás, que era um espírito, mas foi corrompido pelo pecado. A questão do incorruptível é que não sofre nenhum tipo de corrupção, seja de tentação, de condenação, da prática pecaminosa ou de qualquer erro. No sentido de um corpo que não está inclinado mais para as práticas corruptas, né, que são contrárias à vontade de Deus. É um corpo totalmente blindado, vamos dizer assim, Renato, quanto a essas inclinações para a prática pecaminosa, né? E incorruptível também físico, no sentido que não mais recebe as consequências naturais do pecado, que é a ideia do envelhecimento, da dor, das doenças, né? de tudo aquilo que é uma consequência natural do pecado sobre nós. Vamos lá, o César também diz: pastor, o estado do corpo glorificado é atemporal, não estando preso a tempo e espaço, uma vez que Cristo atravessa paredes e desaparece. Isso, nós cremos que seja alguma coisa nesse sentido. É lógico que é um mistério, só depois da ressurreição para a gente saber exatamente como vai ser, mas pelos dados que as Escrituras nos apresentam, e quando você harmoniza todos os versos, a ideia é que é algo que não está preso ao tempo mais, e que nem preso às limitações físicas, seja de distância, seja de material, qualquer coisa. Ele entra numa casa fechada, ele aparece em lugares distintos e distantes de um momento para outro, se aparece num, aparece no outro na mesma hora, né? Então são características extremamente misteriosas para nós, mas é assim que a Bíblia apresenta. Se nós cremos que Jesus de fato ressuscitou e temos aqui dados históricos e documentos históricos, porque não podemos desprezar o fato de que os evangelhos são documentos históricos, que apontam para a ressurreição e esse modo de ressurreição, então é assim que nós devemos crer e entender. Tá bom, irmãos? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Deste modo, então, podemos dizer que a ressurreição de Jesus tem um significado triplo. O Luiz Berkoff, teólogo que escreveu a sua teologia sistemática, né? Eu vou citar aqui, vou até abrir para você. Vamos ver aqui o corruptível, aqui o Cezinha colocando. Essa é a ideia de que volta ao estado perfeito que Deus criou. Tá certo? Porém, sem o livre-arbítrio agora, né? Sem o livre-arbítrio. Mas é o estado de perfeição que Deus criou, de retidão do homem, e agora de um modo que ele não vai mais desejar conhecer algo que não faz parte da sua essência,
que era o livre-arbítrio original, tá? Agora ele permanece com essa liberdade de agência, mas dentro dessa realidade de conhecer somente a parte incorruptível. Perfeito, Cezinha. Então vamos lá, vou abrir aqui esse slide para te apresentar aí a ideia que Luiz Berkhoff, né, na sua teologia sistemática, ele vai dizer que a ressurreição de Jesus, então, ela tem um significado tríplice. Primeiro, a vitória sobre o último inimigo e a declaração de que a condição de justificação havia sido satisfeita. Jesus venceu a morte, a condenação e o diabo na cruz do Calvário, tá certo? Mesmo que ainda há uma aplicação final disso tudo, a vitória já é uma realidade. Como Jesus mesmo declara, né? Está consumado, está feito, acabou, já era, tá certo? Então essa é a primeira, o primeiro significado aí da ressurreição de Jesus. Vencemos. Segundo, serviu de símbolo daquilo que irá acontecer com os membros do corpo de Cristo na ressurreição. Nós seremos ressuscitados a exemplo do corpo de Cristo, a semelhança do corpo de Cristo. Então, se Jesus venceu, recebeu um corpo glorificado, aqueles pelo qual ele pagou a dívida também, no dia da ressurreição, receberão esses mesmos benefícios. E a terceira significado aí, segundo Berkhoff, a aplicação sobre os crentes dos benefícios celestiais doados pela obra definitiva de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que precisava ser quitado diante de Deus para haver uma verdadeira comunhão com o Pai, o fato do Espírito Santo vir habitar em nós, né, que é a expressão dessa comunhão, da reconciliação, só é possível a partir da ressurreição de Cristo. Então é a aplicação definitiva de todas as bênçãos celestiais, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte teria vencido. O fato de Jesus ressuscitar é porque ele venceu a morte, pagou as dívidas, venceu sobre Satanás, e aí todas as promessas e benefícios celestiais são de fato aplicados sobre a vida daqueles que ele separou para a sua própria glória, os eleitos dele. Tá certo? Então, segundo Berkhoff, é a vitória sobre o último inimigo, é a esperança de nós termos o mesmo fim, receber esse corpo incorruptível, e ao mesmo tempo é a realidade já presente, né, para nós agora, de ser aplicado sobre a nossa vida todas as bênçãos que Jesus recebeu. É o que Paulo vai dizer lá no começo de Efésios, né? Em Cristo Jesus nós recebemos todas as bênçãos celestiais aí. Tá certo? Então essa é a ideia mais teológica, vamos dizer assim, da ressurreição de Jesus Cristo. Outro ponto que distingue aí a ressurreição de Jesus das ressurreições que ocorreram antes e que na ressurreição não houve agente externo, tá? Então, por exemplo, nas ressurreições lá no período de Elias e Eliseu, no próprio ministério terreno de Jesus e posterior para referendar a credencial de apóstolo na figura dos discípulos, você sempre tem um agente externo. Lá no contexto de Elias e Eliseu foram um instrumento externo para gerar a ressurreição daqueles que estavam lá. Durante o ministério de Jesus, o próprio Cristo foi o agente externo para a ressurreição da filha de Jairo, para Lázaro, por exemplo. E no caso dos apóstolos, Pedro foi o agente externo na ressurreição de Dorcas e Paulo na ressurreição de Eutico. E mesmo quando da morte de Jesus, que há o registro que muita gente ressuscitou, também o próprio Jesus é um instrumento, isso aconteceu só por conta daquele evento. Agora, a ressurreição de Jesus Cristo não tem nenhum agente externo aplicando, é o próprio Cristo. Quando eu entrego a minha vida e reassumo. É assim que ele fala durante o seu ministério. Então, como eu já disse, com Elias e Eliseu, no caso de Jesus com a filha de Jairo e com Lázaro, e no caso de Pedro com Dorcas e Paulo com Eutico, todos tiveram um agente externo que serviu de instrumento para que Deus aplicasse a ressurreição. No caso de Jesus foi diferente.
nenhum agente externo invocou e suplicou em favor da ressurreição. Né? O próprio Cristo deu a sua vida e com o seu poder ele reassume a sua vida. Tá certo? Cristo ressurgiu por seu próprio poder. Ele é a ressurreição e a vida. Ele já havia dito isso lá em João, capítulo 11, verso 25, João 2, 19 a 21. Então, ele é a própria vida, ele é a própria ressurreição. Ok? Ele é a vida. João 14, 6, João 10, 18 afirmam isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a morte não tem poder sobre Cristo porque ele é a vida. Não tem como desfazer. Agora, quando nós olhamos numa perspectiva teológica, a ressurreição de Jesus, como Jesus, o Pai e o Espírito são um, então a ressurreição de Cristo foi uma ação do Deus triuno. Em que sentido? Vamos dar uma olhada aí nesses versos, né? Primeiramente, Atos, capítulo 2, verso 24. No discurso de Pedro, diz: o qual, porém, Deus, referindo-se ao Pai, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, nós vemos Deus determinando essa ressurreição nessa obra redentiva. No verso 32, do mesmo capítulo de Atos 2, é dito assim: a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Agora, toda vez que usa essa expressão, aponta essa unidade da divindade, né? Atos 3, 26 vai dizer assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, e aqui é uma terminologia que Pedro usa, que era um título dado a Jesus no Antigo Testamento, né? O servo sofredor. Então, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Capítulo 5, verso 30, Atos 5, 30, vai dizer: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Depois, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E Efésios capítulo 1, verso 20, diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então aponta aí uma ação única do próprio Deus. Ora, mais atribuída ao Pai, né, como nós vimos aqui, vários desses textos, Deus ressuscitou Jesus, que é reforçado ainda mais por Romanos, por exemplo, verso 4, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo fosse ressuscitados do morto pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como também através da própria ação do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, o verso 11, vai dizer assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, viverá também no vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em nós habita. Então nós vemos que aqui Paulo dá uma ênfase: o próprio Deus ressuscita e o ressuscita pelo poder ou da ação do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a ressurreição é uma ação do Deus triuno, né? Do Deus, da unidade das pessoas da Trindade aí, tanto o Pai quanto o Espírito e o próprio Cristo, quando ele diz: eu dou a minha vida voluntariamente e a tomo de volta. Então, é uma ação de Deus. A execução é dividida nas pessoas da Trindade, mas é uma ação divina, e isso faz também da ressurreição de Jesus algo diferente das outras, né, que aconteceram antes ou depois dele através da figura dos apóstolos. Tudo bem até aqui, irmão? Deixa eu dar uma olhada aqui mais. Tá tudo jóia. Chegando aí, aparecendo aí mais alguns irmãos, colocando um oizinho aí. Deus abençoe também a Aparecida Laura. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe aí. Vamos caminhar aqui, irmãos. A doutrina da ressurreição é importante, né? Caminhando aqui para a conclusão da nossa aula.
segundo as Escrituras, irmãos, ela é fundamental. Segundo 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, se você não crer que Jesus ressuscitou e do modo como ressuscitou, com o corpo glorificado, como a Bíblia diz, a sua fé é vazia, você não tem esperança. A nossa vida é só essa aqui, então vamos comer e beber, porque não tem esperança para nós. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, então, vai dizer que se não tem ressurreição, se a vida é só aqui agora, então não se preocupe com vida justa, não se preocupe em glorificar Deus, não se preocupe em adorar Deus, faça tudo que der na sua cabeça. Veja aí o que diz aí o verso 32, ou melhor, cadê aqui? 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Abra lá 1 Coríntios 15, verso 32. Se a ressurreição não é importante, então Paulo vai dizer assim, se como homem eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveitei isso? Ou seja, se toda a minha labuta em prol da fé cristã, em prol da igreja, sendo perseguido, levando açoite, passando por naufrágio, levando burdoada, tendo que brigar dentro da igreja para combater os falsos profetas, os falsos mestres. Meu amigo, se não existe ressurreição, então eu lutei. O que me aproveita ter lutado em favor da igreja, ter lutado em favor da ministração do evangelho? É isso que Paulo está falando. Pois, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então ele falou, se não tem ressurreição, viva a sua vida só para satisfazer os seus prazeres. Porque se não tem ressurreição, não tem julgamento, não tem vida eterna, não tem Deus, não tem nada. É tudo mentira. Então, se você não crê na ressurreição e não crê na ressurreição de Cristo, então não viva como se Deus existisse. Porque se você crê que Deus existe, então a ressurreição é fundamental para que você viva uma vida agora de obediência, de santidade, de luta em favor do Evangelho, de gastar os seus dias para a obra do Senhor, porque a gente sabe que haverá ressurreição e que um dia estaremos com o Senhor. E que Deus, inclusive, nos ressuscitará para a sua glória, para vivermos eternamente com Ele. Que nos dará, mesmo que nós não merecemos nada, mas nos dará os galardões segundo as nossas próprias obras. Agora, se a gente não crê na ressurreição, meu amigo, não faça nada. Continua vivendo a sua vidinha aí, comendo, bebendo, né? Curtindo aí a sua existência, a sua miserável existência terrena, porque você morreu, acabou. Não é isso que os cristãos creem. Então, a doutrina da ressurreição é importante? É extremamente importante. Segundo as próprias Escrituras, a doutrina e a crença na ressurreição, ela é fundamental. Paulo vai dizer, se você não crê na doutrina da ressurreição, que Cristo ressuscitou, então tudo é vazio. Você continua debaixo do seu pecado, você continua condenado, não tem esperança, não tem salvação, não tem o porquê de louvar a Deus, adorar a Deus, de viver uma vida santa em obediência, não tem porquê você gastar os seus dias para servir ao Senhor e servir a igreja do Senhor, servir o corpo de Cristo. Está tudo errado se não existe ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é o que dá valor para tudo o resto. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos ainda debaixo da condenação do pecado. É o que Paulo vai, então, trabalhar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Como já disse, vale a pena você ler todo o capítulo e eu incentivo mais uma vez. Paulo diz aqui que se nós não cremos na ressurreição, tudo é em vão, tudo é vão, tudo não tem valor nenhum. Já ele enfatizando que a ressurreição é uma realidade, a ressurreição de Jesus é prova, primeiro, de que Cristo foi enviado como Messias e Salvador. Porque se Jesus não ressuscitou, ele só foi mais um homem que se disse Messias. Como houveram tantos. Ele só foi um louco. Mas a ressurreição prova, de fato, esse é o Messias. Foi o que próprio Jesus disse para os líderes.
judaicos. Eles perguntaram, que prova que você dá que você é o Messias? Eu falo, meu amigo, eu vou dar mais uma prova para vocês. O sinal de Jonas. Da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do ventre, eu vou ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e vou ressurgir. Isso é prova que eu sou Messias. E aí a ressurreição de fato acontece. Então a ressurreição mostra que Jesus era de fato o Cristo, né? Que Jesus era de fato o Messias. Aqui eu uso os dois termos aí, né? É até uma redundância essa minha afirmação. A ressurreição é a prova de que Cristo foi enviado como Messias. Cristo e Messias é a mesma coisa. Então que Jesus é de fato o Messias e Salvador. Segunda coisa, de que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Né? Quando você dá uma olhadinha aqui em Romanos, capítulo 1:4, é dito assim, Paulo, né, falando com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendente de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a ressurreição é uma prova incontestável de que Jesus é o próprio Deus, é o verdadeiro Filho de Deus. Filho de Deus não como criado ou não como subjugado, mas no sentido de que é uma expressão do Deus encarnado, né? E que se coloca sujeito ao Pai na execução do plano da salvação. A ressurreição também é a própria prova da imortalidade. Se Cristo ressuscitou, é porque a vida não termina aqui e que existe muita coisa ainda para ser vivida. E, consequentemente, da vida eterna. Pra você ter uma ideia que a doutrina da ressurreição é tão importante, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 10. Para a gente finalizar, assim, o nosso estudo desta manhã. Romanos, capítulo 10, o verso é de número 9, vai dizer assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual que é a conclusão que o verso te apresenta? Será salvo. Então, você pode até confessar Jesus como Senhor, mas se você não crer na ressurreição, e em tudo aquilo que a ressurreição representa, você não está crendo no verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus é aquele que se humilhou, pagou na cruz o alto preço do pecado e ressuscitou. Se você não crê dessa forma, o Jesus que você crê não é o mesmo que a Bíblia está apresentando. E se não é o mesmo que a Bíblia está apresentando, então você não vai ser salvo. Para você ser salvo, você tem que confessar com a tua boca Jesus como Senhor e crer no teu coração que Ele ressuscitou. E toda a bagagem que o ensino da ressurreição nos traz. Aí seremos salvos. Essa questão da ressurreição, desde os dias de Paulo, né, foi um negócio complicado, tanto que quando Paulo prega sobre ressurreição para os gentios, em especial os gregos, muitos deles rejeitam. Porque para a cabeça humana, irmãos, essa perspectiva da ressurreição somente através da fé que o Senhor realmente nos dá. Então, o que eu quero dizer para você, que dentro dos dados que nós temos bíblicos, que são fontes históricas, Jesus de fato viveu, morreu e ressuscitou, dando provas incontestáveis, segundo Lucas, aparecendo durante 40 dias para mais de 500 pessoas, né, várias vezes para algumas delas, no caso dos apóstolos, comprovando a sua ressurreição de um corpo incorruptível, do qual a promessa é que também passemos pela mesma experiência quando do retorno definitivo do Senhor Jesus Cristo.